Amados irmãos e irmãs, o Senhor nos traz uma palavra de grande fortaleza neste dia, através deste Evangelho que muitas e muitas vezes já ouvimos e tantas mensagens em cima deste trecho do Evangelho. O Senhor sempre, Ele precisa nos recordar, nos lembrar que Ele está conosco. É que muitas vezes, quando nas dificuldades, nas tribulações, nós estamos vivendo um tempo bastante tribulado, com muitas dificuldades, muitas famílias presas nos seus sofrimentos por conta de enfermidades, por conta de problemas financeiros, toda essa situação que nós estamos vivenciando, situações estas que acaba sendo uma tempestade. E muitas vezes, diante dessa dificuldade, nós esquecemos que o Senhor é um Deus Emanuel, é um Deus conosco. Nós esquecemos, porque o nosso olhar, a nossa atenção está tão voltado para o problema, para a dificuldade, que nós só enxergamos a tempestade. Nós só ouvimos o barulho do vento forte soprar sobre a nossa casa, e nós não conseguimos enxergar, parar para pensar que Deus Ele está conosco, que Deus Ele vela por nós, que a nossa casa, ela foi alicerçada, ela foi feita, construída a partir da rocha que é o próprio Cristo nosso Senhor. Nossa casa foi construída sobre a rocha, não sobre a areia. Agora, se estiver sobre a areia, aí temos que temer sim, né? Mas para aqueles que confiam no Senhor e edificaram a sua casa sobre a rocha, precisa sempre recordar daquilo que o Senhor nos fala. Pode vir a tempestade, pode soprar o vento mais forte, a casa ela não vem ao chão, porque o Senhor é o sustento. Mas, diante da falta de fé, diante da fé bastante pequena que temos no nosso coração, diante das dificuldades, o medo faz-nos ficar bastante confusos e achamos que o Senhor não está olhando por nós, que o Senhor esqueceu de cuidar de nós. E aí então o grito de socorro para o Senhor: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Quantas famílias, amados irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham pela transmissão, quantas famílias com dificuldades, quantas famílias enlutadas, porque já perderam seus entes queridos por conta dessa enfermidade que está assolando todo mundo. Quantas e quantas famílias, e o desespero maior ainda, não é somente de perder o ente querido, mas de não poder visitá-lo, de não poder velá-lo, de prestar as últimas homenagens. Isso é um desespero muito grande, que não passa, e depois vem a cobrança, no sentido do pensamento, no sentido de ficar martelando nas nossas ideias, essa situação toda de não ter podido ter visto o ente querido, ter falado com ele, enfim, e depois essa cobrança vai ser muito grande na nossa consciência. E diante desse desespero todo, diante das perdas que se tem, diante da dor que toma conta dos corações, diante de todas as dificuldades que vão se construindo, se fazendo, e a alma fica bastante angustiada. E aí então, nesse desespero, muitas vezes esquecemos de que Deus vela e olha por nós. E muitas vezes no desespero, como nós não ficamos com a fé bastante abalada e confusa, aí a atenção, procurar uma solução onde não está Deus. Quantas vezes no desespero a pessoa ouviu um conselho para ir em tal lugar e lá ele iria encontrar as respostas, que lá ele ia encontrar uma ajuda, numa tal palavra, numa tal sessão, assim assado, enfim, né? E o desespero faz a pessoa acreditar e faz ir atrás de falsos profetas, de falsos deuses, e aí tentar buscar uma resposta, tentar buscar trazer uma palavra que possa acalentar o seu coração. No desespero, amados irmãos e irmãs, muitas vezes não vemos a Deus, não escutamos a Deus, e muitas vezes até blasfemamos contra Deus, em dizer que Deus não olha por nós, muitas vezes até em não acreditar na existência de Deus,
Quantas lamentações, quantas murmurações, dizendo até mesmo: Senhor, eu acho que o Senhor não existe mesmo, porque está deixando todo esse mal acontecer. Então, tantas lamentações e murmurações se levantam diante das tempestades, diante das dificuldades, das tribulações, mas o Senhor, amado irmão e irmã, Ele está ali, no seu silêncio, Ele está ali cuidando por nós, no seu silêncio Ele está vendo o nosso desespero, está ouvindo as lamentações, está ouvindo as súplicas, os pedidos de socorro. Senhor, salva-nos. Ele está presente na barca. Nós, igreja, somos a barca de Cristo e Ele está conosco. É Ele que está ali nos direcionando, nos dando a força. Por mais fortes que sejam os ventos, por mais fortes que sejam as tempestades que enfrentamos, o Senhor está ali. E precisamos ter a confiança. E aí, neste momento de agitação, neste momento de desespero, neste momento de dor, nós precisamos recordar do Senhor naquilo que Ele nos fala através da palavra. Recordar tanto as orações dos salmos, temos salmos para cada tempo, cada momento em que vivemos, melhor dizendo, na nossa vida. Salmos de fortaleza, salmos de esperança, salmo de libertação, salmo de consolo. E diante deste medo, da tempestade, das dificuldades, recordar que o Senhor é o nosso pastor, Ele não nos deixa faltar nada. O Senhor é o pastor que me conduz, diz-nos o salmista, não me falta coisa alguma. E isso traz uma fortaleza muito grande, traz no coração um alívio, uma paz, porque acreditamos que o Senhor Ele está nos conduzindo, que o Senhor Ele está conosco. E tantas outras palavras de fortaleza e de reerguimento que encontramos nas Sagradas Escrituras, que vai nos dar fortaleza, vai nos dar o equilíbrio. Então hoje, amado irmão, amada irmã, na sua tempestade, na tempestade que você está enfrentando, na sua família, seja por conta de enfermidade física, seja por conta de enfermidade espiritual, seja por conta de situação financeira bastante difícil, bastante grave, mas o Senhor ali é o equilíbrio, o Senhor é a fortaleza, diante da desunião da sua casa, do seu casamento que de repente se encontra a ponto de acabar, que não tem mais nenhuma esperança humana, mas o Senhor vem diante de você e diz para você ter fé, ter confiança, acalmar o coração. O Senhor é aquele que faz calar o vento, faz acalmar o mar agitado. Confiemos, amados irmãos e irmãs, mesmo com o nosso coração temeroso, mesmo com o nosso coração muitas vezes confuso por conta da fé bastante pequena, mesmo diante do desespero, das lágrimas que choramos pelos nossos entes queridos, pelas pessoas que estão sofrendo, por essa situação que estamos vivendo, desesperadora, mesmo diante de toda essa situação, acalmemos o nosso coração no Senhor. É no Senhor que nós vamos encontrar a fortaleza e o equilíbrio. E é dele que vem a nossa salvação. Não vem de um outro lugar, não vem de uma outra palavra. É somente do Senhor. Deixemos que Ele fortaleça o nosso corpo, o nosso andar, nos dê tranquilidade, nos dê equilíbrio e faça-nos acreditar que essa tempestade que estamos vivendo, ela irá passar. O Senhor está caminhando conosco, o Senhor é conosco. Ele nos dá segurança, Ele nos deixa tranquilos, mesmo diante de um coração desesperado. Mas a tranquilidade, ela vem de Deus, a calmaria vem de Deus. Peçamos ao Senhor nesta manhã, nesta Eucaristia, esta graça de confiarmos no Senhor, mesmo diante da tempestade, mesmo diante da tribulação. Confiar, não desesperar e agradecer ao Senhor por ser a nossa força, por ser o nosso abrigo, por ser aquele que faz cessar todas as tempestades do nosso viver. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.